à vontade. Amanda, pode gravar. Joia demais, que coisa boa estar aqui com vocês, é uma alegria. Eu acho que a Aline conhece meu filho, Felipe Lins, que é lá de Brasília, marido de Clarissa, né? Ah, tá vendo aí? Estão até aqui hoje, viu? Estão aqui comigo. Eu tenho 53 anos, tenho 33 anos de casado, sou pai de 3 filhos, tenho 3 netos. Diga aí, é muito chão rodado já. Me converti numa família evangélica, meu pai é pastor, meu avô era pastor, a gente veio de uma origem batista, da Igreja Batista, e em 1991 conheci tio Mário, que compartilhou dessas verdades que a gente tem vivido, do Evangelho do Reino, e essas verdades me conquistaram o coração, né? Já eram coisas que eu tinha muito anseio, desejava muito, a questão de não andar sozinho, de ter alguém sobre minha vida, cuidando de mim, me dando segurança nas coisas, né, que eu faço, me sujeitar ao corpo, né? Então, assim, são verdades que Deus tem reforçado em meu coração ao longo desses anos que eu estou aqui, de 91 para cá, vão fazer 30 anos o ano que vem. Eu estou caminhando aí junto com a igreja aqui, com essa parte do corpo de Cristo, né? E, e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Na realidade, a gente que vem de uma família evangélica, a gente tem uma primeira experiência, ainda pequenininho, que depois, na realidade, necessita muito mais assim de uma segurança e de decisões muito próprias e pessoais que a gente toma ao longo da nossa caminhada, né? Então, ao longo desses meus 53 anos de vida, muitas coisas eu vivi, muitas escolhas eu fiz, muitos tropeços, muitos resgates, né? E assim a gente vai vivendo rumo ao alvo da soberana vocação, que é nos parecer com Jesus. E hoje, assim, quando André conversou comigo sobre o estar aqui com vocês, eu pensei assim, poxa, o que é que eu posso falar? Ele me disse que o tema era santidade. E eu me lembrei que, há algum tempo atrás, eu escrevi um textinho que fala um pouco a respeito disso, e é um texto assim que me leva muito a pensar sobretudo, nesse público-alvo aqui de vocês, que são os adolescentes, né, os teens, né, até 17 anos aí, e me leva muito a pensar. E eu me lembrei de uma pergunta que Davi, o salmista Davi, fez um dia. E essa pergunta ela está lá no Salmo 119:9. Davi ele começa esse versículo dizendo assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? É uma pergunta, né? Se a gente fosse parar aqui para perguntar a vocês assim, de que maneira vocês vão poder guardar puro o caminho de vocês? Né? Santidade, ele tem muito a ver, essa palavra tem muito a ver com viver a palavra e se espelhar naquele que é nosso maior exemplo. Quem é o nosso maior exemplo de santidade? Jesus. A gente estava cantando agora, Santo, Santo, Santo. Né? É esse aí que vai vir nos buscar.
montado num cavalo branco, né? A espada que vai sair da sua língua, né? Da sua boca, né? Então, assim, esse Jesus demanda de nós uma vida de santidade. Ele mesmo diz, aquele que perseverar até o fim. Quem é que vai ser salvo? Aquele que perseverar até ao fim. Imagine aí, a gente tem aqui um público de uma variedade de idades muito grandes, né? E vocês olham para frente e vocês têm uma convicção que vem no coração de vocês. Vocês têm uma caminhada. E vocês estão num caminho muito bom, que é esse caminho da busca do Senhor, que é esse caminho de viver essa vida de oração, que é esse caminho de aprender a palavra de Deus, né? E aí o salmista Davi, ele fala, de que maneira poderá o jovem guardar por o seu caminho? Aí ele mesmo dá a resposta, observando segundo a tua palavra. E aí eu queria, assim, todos vocês devem ter muita facilidade de acesso às redes sociais, né? YouTube, sites. Hoje, normalmente, a facilidade de acesso é muito grande. E a quantidade de informações que a gente recebe dessas mídias sociais, ela pode ser uma informação que vai produzir coisas boas ou coisas ruins na nossa vida. Depende muito da maneira como a gente utiliza esses meios de comunicação e essas redes sociais. A verdade é que cada dia que passa, gente, o mundo tem entrado nas casas das pessoas. E não só na casa das pessoas, nas vidas das pessoas. Na escola, muitos de vocês não estudam fora, estudam em casa, fazem homeschooling, outros estudam em escolas, e escolas normais, esses estão muito mais expostos ainda, mas a verdade é que a gente, como cristão, como discípulo, né, como que somos, a gente vive uma luta em que o salmista ele traz para vocês uma direção. Como é que vocês podem viver uma vida de santidade? Como é que vocês podem se manter puro num tempo em que a oferta pela impureza é tão grande? Né? E ele mesmo diz, observando segundo a palavra de Deus. E eu queria assim dizer para vocês, gente, que a palavra de Deus traz para vocês tudo o que vocês necessitam para viver uma vida de retidão e de santidade. Está tudo lá. Agora, a diferença está na maneira como eu vou aplicar essa palavra. De que maneira eu vou receber essa palavra? A palavra está lá, ela não muda. Mas como é que eu posso receber essa palavra e como eu vou aplicar essa palavra em minha vida? Vamos ver aqui uma coisa muito interessante, né? Jesus, lá em Mateus 6:26, ele diz que são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Jesus ele está ensinando para a gente aqui o seguinte, olha, nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Vocês imaginem que tudo que entra, a nossa mente está muito intimamente ligada com a nossa visão. Eu não sei se eu estou falando certo, André, porque você é médico, você sabe que a visão, você é oftalmologista, a visão comunica muito a nossa mente. Né? A gente, quando olha para uma pessoa, a gente percebe logo se ela está meio tristinha, se ela está alegre, se ela é uma pessoa mais assim,
tranquila, se ela é mais agitada, né? Então a gente consegue ter percepções e assim é. O diabo ele usa muito do que está por aí para poder entrar na nossa vida através daquilo que a gente se detém a ver, daquilo que a gente para ver. Por isso que Jesus ele se preocupou tanto e ele diz assim, olha, como é que eu posso colocar dentro de mim alguma coisa? Como é que eu posso? É só eu olhar. Na hora que eu concentro minha visão em algo, eu estou pondo aquilo ali dentro do meu coração, da minha mente. É tão complicado às vezes a gente luta muito com esse negócio dos olhos, né? E aí a gente fala que a gente tem que ter muito zelo com o que a gente para olhar, para assistir, para ver. E Jesus disse assim, olha, os teus olhos são lâmpadas do teu corpo. Viu, Enzo? Aquilo que você vê alumia teu corpo ou te põe em trevas. Então, os teus olhos definem muita coisa. A tua percepção da vida, das coisas, definem muita coisa do que você vai viver e daquilo que vai acontecer com a tua vida. Então, assim, o que é que eu tenho posto dentro de mim? O que é que eu tenho me permitido colocar dentro da minha vida? Quando eu estou sozinho, quando você está sozinho, vocês estão sós, o que é que vocês olham? O que é que vocês veem? Não é? Muitos de vocês já têm idade, muitas vezes, que os pais saem, vocês ficam em casa só. Aí vocês têm acesso à rede, à internet, vocês têm acesso a filmes, à televisão. O que é que vocês param para fazer quando vocês estão sós, quando não tem ninguém olhando vocês? Não é? Então, assim, eu tenho que entender que eu sou responsável, vocês são responsáveis pelas coisas que vocês se permitem entrar na vida de vocês através daquilo que vocês se detêm a ver e a ouvir. Eu tenho muito cuidado com isso e eu tenho assim muito temor. E eu quero dizer para vocês que essa luta não é só de vocês. Eu vivo uma luta terrível todos os dias. Porque é interessante, quem é que vocês chegaram a ouvir essa última palavra que tio Mário pregou sobre o caráter do discípulo? Alguns ouviram essa palavra, porque a gente disponibilizou para a igreja, né? E ele fala muito sobre essa questão do caráter e daquilo que é formado dentro de nós. Ele diz que quando a criança está em formação, aquela prática contínua de atos que ela faz, ato mais ato, mais ato, mais ato, mais ato, mais ato, aquilo ali vai gerar o quê? Uma conduta. Né? Então, depois que você já tem aquela conduta, aquela prática repetida, ela vai se refletir no caráter. Então, depois que a pessoa já tem o caráter formado, então o caráter daquela pessoa vai levar ela a praticar aquilo que é bom ou aquilo que é ruim, dependendo do que foi formado dentro dela. Então, vocês estão numa época muito, assim, é crucial essa época que vocês estão vivendo. Porque ao mesmo tempo que vocês têm que ser ensinados, que vocês têm que ser guiados em muitas coisas, já chega um momento que vocês vão ter que começar a decidir o que vocês querem para vocês. Né? Eu sempre digo assim, que a gente não está livre de uma coisa, escolhas. Aqui, talvez o público-alvo eu não sei, 90% batizados? Sim, uma boa parte, talvez 80% batizados, quase que 80% batizados. 90%. Então, vamos botar aqui, 80%, 90% desse público que está aqui, 64 acessos, talvez em alguns acessos tenha 2 ou 3 pessoas, né? Então, aqui, vamos botar que a gente tem aqui um público de quase 100 pessoas, 80 a 100 pessoas, e desse público aqui, 80% já são batizados. O que é que acontece? Eu me batizei porque eu entendi que eu precisava mudar o governo da minha vida, que eu não podia mais andar independente de Deus
independente da igreja, do corpo, uns dos outros. Por isso que é tão importante essa prática que André tem fomentado, tem estimulado vocês a fazer, que é a prática de orarem juntos, de trocarem experiências, de conversarem. Tudo isso vai ajudar vocês a buscar e alcançar essa santidade. Entendem? Então, assim, é muito joia isso tudo, mas é importante que vocês, a partir de agora, sempre, desde cedo, vocês entendam que diante de Deus existem responsabilidades que vocês precisam assumir, como, sobretudo, com as escolhas que vocês fazem. Então, assim, por exemplo, alguém mente sem saber que está mentindo? Não. A gente mente porque escolhe mentir. Eu sei que eu estou mentindo e eu minto. Não é? Alguém olha uma besteira na televisão, ou na internet, ou no celular, sem saber que está fazendo aquilo? Não. Eu acessei, eu entrei num site, eu acessei fotografias, eu acessei imagens, e eu vi. Então, foi todo um processo. Eu peguei meu celular, eu cliquei no navegador, eu fui num determinado site, eu vi determinadas coisas. Sempre eu que me motivei a fazer aquilo ali. E aquilo que eu estou pondo dentro de mim vai definir muitas coisas na minha vida, sobretudo na minha vida cristã. Eu tô me fazendo compreender? Não tá tranquilo, né? Por favor, aí, se tiver uma coisa muito complicada, primeira vez que eu estou vindo estar aqui com vocês, excelente, queridão. Eu estou até ficando nervoso. Não, tá bem prático, tá bem prático, tá bem excelente. Então, assim, ó, gente, tem um texto que Deus falou comigo há muito tempo atrás, e eu queria, assim, dizer para vocês, ó, Isaías 33, e ele pega da segunda parte do versículo 14 e o versículo 15. Olha que negócio olha, eu vou dizer uma coisa, você lê um negócio desse aqui, ele te faz tremer na base, tá? Diz assim, ó: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Aí eu queria parar aqui agora. Olha, todo mundo aqui para mim. Não olha o versículo, não. Quem é que é esse fogo devorador? Alguém pode abrir aí e falar? Aqui tem uma pergunta. Quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem é o fogo devorador? Podem abrir o microfone. É o Senhor? Hein? É o Senhor? É Deus. Exatamente, Tássio. Esse é o fogo devorador. Muita gente diz assim, é o diabo. Não, o diabo não é o fogo devorador, não. Ele vai até viver no fogo. Mas não é ele que é o fogo devorador, não. Ele vai ser devorado pelo fogo. Ele vai ser devorado pelo fogo, exatamente. Então, assim, Isaías, ele faz uma pergunta aqui. Quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as chamas eternas? Aí ele dá a resposta. Vamos ver qual é essa resposta? Primeiro, o que anda em justiça. Gente, isso é sério, viu? Quem anda em justiça. Deus, ele quer que nós andemos em justiça. Não é na nossa justiça. Sabe aquele negócio de quando a gente é ofendido e a gente fica cheio de dodói pessoal e que a gente fica se sentindo injustiçado e a gente quer botar nossa justiça própria para funcionar? Não é essa justiça. É a justiça dele, do nosso Deus. Entendem? Tem coisas que muitas vezes vocês vivem, talvez com os pais, ou com adultos, ou com pessoas, e que vocês se sentem injustiçados, e que vocês, muitas vezes, dá vontade até de fazer justiça com as próprias mãos, revidar, ter uma atitude ruim. Aí a palavra é: entrega àquele que pode fazer justiça por você. Está com um problema com teus pais? Teve um problema? Um desacerto de entendimento? Ora, Senhor, mostra a papai ou mostra a minha mãe
a realidade, o que é que está acontecendo, entrega, aí a gente começa a depender, não de executar nossa justiça com as nossas mãos, mas a gente passa a depender daquele que é justo juiz sobre todas as coisas. É a justiça de Deus que vai operar em nós, entende? Então, assim, toda vez que o homem... Eu tenho sido, gente, olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Eu tenho sido confrontado por Deus pra caramba. Eu estou falando para vocês, eu estou abrindo meu coração para vocês aqui, porque muitas vezes a gente quer se fazer juiz. A gente começa a querer fazer com que nossa maneira de ver as coisas efetue alguma coisa de bom. E a verdade é que se a gente não operar em cima de uma justiça, que é a justiça de Deus, a palavra de Deus fala que a nossa justiça não produz a justiça de Deus. Entendem? Assim, querem ser santos? Dependam. Quem é que vai habitar diante do fogo devorador? Aquele que anda em justiça. Entendem? Que tem prazer em fazer o que é certo. Não é o legalismo, entende? Eu não sei se dá para entender. Não é aquela coisa de querer fazer o que é certo porque eu tenho que ser quadradinho. Não, eu tenho que fazer certo o que é certo porque eu amo a Deus e é meu amor ao Senhor que vai me fazer praticar justiça. Ser justo com as pessoas que estão ao meu lado, não ser injusto com meu irmão, né? Então, assim, primeiro o que anda em justiça e fala o que é reto. Gente, o que é esse negócio de falar o que é reto? Aí tem umas histórias de papo reto, papo reto. Papo reto é aquele que você vai, fala a verdade, fala a qualquer... Né? Essa é a expressão, o significado do papo reto. Vamos ter aqui um papo reto. Né? Mas não é essa retidão aqui que a palavra fala. O que fala, o que é reto. O que é reto? É algo que é perfeito, algo que é verdadeiro, algo que é justo. E a gente vai ver isso um pouquinho mais lá na frente. Né? Então, quem habitará com o fogo devorador e com as chamas eternas? O que anda em justiça e fala o que é reto. Aí tem mais. O que despreza o ganho de opressão. O que é isso? O ganho de opressão é tirar vantagem sobre o sofrimento dos outros. Eu quero tirar vantagem para mim, não importa se a minha vantagem vai implicar em sofrimento para o meu irmão. Né? Eu me alegro com a injustiça, eu me alegro com o sofrimento do outro. A gente estava, os pastores, teve uma reunião agora, segunda-feira passada, entre pastores e líderes, deveriam ter uns 250. Nosso grupo já está em 380 para a próxima reunião de segunda. Então, assim, a gente ouviu falar sobre soberba. Né? E muitas vezes isso aqui se afigura como soberba no coração de cada um de nós. Soberba é o quê? Olhar por cima, se achar melhor do que os outros, se achar superior aos outros. Né? Então, assim, ó, o que despreza o ganho de opressão? Eu não posso ganhar algo em função da perda do meu amigo, do meu irmão que está do meu lado. Está entendendo? Eu não posso ter vantagens pelo sofrimento de Josué. Não posso. Então, assim, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno. Está tão famosa essa palavra suborno, né? Que eu vou dar um exemplo de um suborno. O cara está lá dirigindo numa estrada acima da velocidade, aí um policial para ele. Aí diz assim, olha, eu vou aplicar uma multa em você aqui. Né? Aí o cara disse, não, rapaz, é o seguinte, ó, vou pegar aqui uma notinha de 200, essa nota nova aí, do Lobo Guará. Vou pegar uma notinha de 200 aqui, vou dar para você, me libere aí dessa multa, vá. Isso é um suborno, é a pessoa querer subornar o outro para ter uma vantagem indevida. É desonestidade, é roubo, é mentira. Entendem? Então, vamos lá.
O que tapa os... Aí é que eu acho que é muito joia. O que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, né? E fecha os olhos para não ver o mal. Ó, aqui ele está falando de duas coisas, gente. Olhos e ouvido. São duas coisas terríveis para botar pecado dentro de nós. Você quer viver em santidade? Vigie seus olhos e vigie seus ouvidos. Músicas que você ouve. Que tipo de música você está se permitindo ouvir? Essa música glorifica a Deus? Essa música vai acrescentar algo de bom no teu coração e na tua vida? O filme que você vai ver, qual é o que tem de bom que vai acrescentar em você aquilo ali? Ou você vai se alegrar com a injustiça, com o adultério, com o pecado da fornicação, sei lá, homens e mulheres solteiros se beijando, ferindo os princípios de santidade, que vocês sabem quais são. Né? Assim, tudo que a gente põe diante dos nossos olhos e que a gente se permite ouvir, interfere muito no tipo de relacionamento com Deus que a gente vai ter. Entendem? Então, assim, eu quero animar vocês a que vocês se vigiem, sabe por quê? Porque é o seguinte, você se batizou? Se batizou. Cada um dá conta de si mesmo a Deus. Nem todo filho de peixe é peixinho. Não é porque seu papai e sua mamãe são convertidos, fiéis e firmes, que você vai ter garantia de salvação. A garantia de salvação você vai ter lá, quando você já tiver para ir para... Lembra de Paulo, o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, para mim, é um dos grandes exemplos da Bíblia. E ele era um homem assim muito consciente que, mesmo sendo apóstolo Paulo, esse que escreveu Coríntios, Romanos, Gálatas, Efésios, Tessalonicenses, e aí vai. Paulo escreveu, acho que talvez mais da metade do Novo Testamento, né? Então, assim, esse homem aí disse assim: não julgo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, assim, Paulo, ele tinha uma consciência muito definida, muito clara, da necessidade dele viver o dia a dia da fé dele. Entendem? Para Paulo, havia uma clareza muito grande que a salvação dele era conquistada dia após dia. E é isso que Sara tem que fazer, que Amanda tem que fazer, que Eduardo tem que fazer, que eu tenho que fazer, que André tem que fazer. A gente tem que viver cada dia dizendo assim: Senhor, que este dia, eu acordei de manhã, Senhor, este dia eu quero ser santo como Jesus. Neste dia eu quero a vida de Cristo expressa em meu comportamento. Nesse dia eu quero a vida de Cristo expressa naquilo que eu vou pôr dentro dos meus olhos, naquilo que eu vou escutar. E isso vai fazer a grande diferença. Então, veja só, cada dia a gente mata um leão. Todo dia a gente mata um leão. Então, eu não vou me planejar minha santidade para um ano, não. Vou me planejar minha santidade para hoje. Aí hoje eu tenho que escolher, todo o tempo eu tenho que estar escolhendo agradar a Deus, né? Aí eu queria ir adiante, né? Os ouvidos, quando Isaías ele termina sobre essa questão dos ouvidos, né? Que ele fala assim: fecha os olhos para não ver o mal, tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios. Ele fala sobre coisas muito importantes, né? Paulo, em 1 Coríntios 15, 33, Paulo fala assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem
os bons costumes. Aí Paulo fala assim, ó, não vos enganeis, o que acontece na resenha corrompe os bons costumes. Ou seja, na hora da resenha, o que é que vai rolar ali? Vai rolar coisa boa para me edificar? Ou vai rolar coisa que é besteira, que vai me afastar de Deus, que vai contaminar meu coração, que vai me levar a pecar? O que é que vai rolar na resenha? E nas resenhas que ninguém ouve, é no Zap. O que é que rola nas resenhas do Zap? Entendem? Gente, é terrível. E se a gente não se cuidar, a gente entra pelo cano. A verdade é essa. A gente tem que se cuidar. A gente tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, você tem um bom hábito. Você fala a verdade. Você honra seus pais. Mas, de repente, vocês começam a desvirtuar as conversas de vocês para outras coisas. E aquilo ali vai entrando no coração de vocês e na mente de vocês, que muda os bons costumes que vocês têm, que vocês adquiriram ao longo da vida de vocês. Entendem? Então, assim, queremos ser santos, vamos ter cuidado. Se o tema, eu quero buscar mais praticidade possível para conversar com vocês, né? A ideia é essa. Por exemplo, eu preciso pensar de que forma eu uso o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, de que forma... e tem uns ainda que tem o Snapchat, que é um negócio de foto que apaga manda uma fotinha em 1 minuto ou alguns segundos apaga, se dão aos direitos de compartilhar determinados tipos de imagens nessas redes sociais. Então, assim, eu sou confrontado com a palavra de Deus. Por isso que o salmista disse assim, como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Vamos ver Filipenses 4:8, que aqui diz lá. Filipenses 4:8. Depois eu vou mandar para vocês, tá? Esse material aqui. Tá joia? Prometo. Diz assim, finalmente, irmãos, ó, Paulo está falando para vocês, viu? Não tá? Ou não? Finalmente, irmãos, vocês não são irmãos? São, claro. 80% aqui é batizado, né? Finalmente, irmãos. E a gente vai botar assim, ó. Fala assim, Luca. Finalmente, Luca. Finalmente, Tasso. Finalmente, Enzo. Finalmente, João. Tudo que é verdadeiro. Tudo que é respeitável. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama, ou que se fala bem, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, o que é que tem que ocupar o nosso pensamento? O que é respeitável, o que é verdadeiro, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. Então, a gente tem que se fazer uma pergunta aqui agora. O que eu estou vendo, ouvindo ou fazendo é verdadeiro? O que eu estou vendo, ouvindo ou fazendo é respeitável? O que eu estou vendo, fazendo, ouvindo é justo? É puro? É amável? Como é que é o meu comportamento? É amoroso? E é de boa fama? O que é de boa fama? É algo lícito? É alguma coisa boa, correta? Ou eu estou vendo, ouvindo e pensando o que não é de boa fama? Entendem? Então, assim, ó, eu não quero aqui
oferecer para vocês uma fórmula mágica, não, tá? Não existe essa fórmula mágica. Existe, assim, um coração rendido ao Senhor, existe um coração sensível ao Espírito Santo, um coração que, quando a gente erra, comete algum erro, a gente se sente não acusado, mas o Espírito Santo que habita em nós, que é Espírito de verdade, nos conduz a toda a verdade e nos leva a um arrependimento sincero, a confessar nossos pecados, a buscar a ajuda dos tios mais velhos, daqueles que estão cuidando de nós espiritualmente, dos pais, né? Então, assim, vocês aí com o André, que tem essa liberdade, essa aproximação, ou com outros tios também, né? Então, assim, o que vai definir é como a minha postura, qual é a minha postura diante das coisas que eu vivo, né? Então, assim, fica um convite para nós, tá? Qual é esse convite? Buscarmos dia a dia alcançarmos a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Isso não é uma coisa acabada, não é uma coisa que se consegue de um dia para o outro, nem é alguma coisa que qualquer um de nós aqui já tenha conseguido. Nem eu consegui, nem tio André conseguiu, nem tio Mário conseguiu, nem tio Marcos conseguiu, nem ninguém conseguiu ainda. Mas a gente está perseguindo isso. E como é importante a gente contar um com o outro, por exemplo, eu contar com o tio André contar comigo, para que a gente se ajude mutuamente a alcançar o caráter de Cristo, que a gente se ajude mutuamente a ser parecido com Jesus, a alcançarmos essa santidade que a gente busca alcançar no nosso dia a dia, né? 1 João 2, 3 e 6 já está terminando, viu, gente? Já está terminando aqui. 1 João 2, de 3 a 6, João, o discípulo amado, aquele que reclinava a cabeça em Jesus, escreveu assim: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Aí ele diz: por que eu conheço? Por que eu posso dizer que eu conheço a Cristo? Se, e esse se todo mundo sabe que é uma condição, né? Eu o conheço se guardamos os seus mandamentos. O guardar os mandamentos não é botar num saco e amarrar e guardar no guarda-roupa, não. O guardar é guardar no coração e na mente e pôr em prática. E aí diz assim: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E tio Eric está inventando essas histórias agora, rapaz. De onde foi que ele tirou esse negócio? Foi da Bíblia, tá lá, não fui eu que inventei. Tá? Vocês vão receber meu papelzinho aqui com os textos tudo impresso, mas não fui eu que enfiei esse negócio aqui dentro, não. Tá certo? Eles existem, tá lá, 1 João 2, 3 a 6. Aquele que diz eu o conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, que palavra que a gente tem que guardar? A palavra de Cristo. Nele, nesse que guarda a palavra de Cristo, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Nele quem? Em Cristo. Como foi que a gente foi colocado em Cristo? Pelo batismo. Não foi? Não fomos enxertados em Cristo pelo batismo? E como é que a gente sabe que a gente está em Cristo? Que aquele batismo não foi apenas um banho mal tomado. Porque quando a gente toma um banho, a gente usa um sabonete, um shampoo cheiroso. E quando a gente se batiza, a gente vai lá, mergulha naquela água e levanta. Se aquele negócio ali não foi um batismo mesmo, revestido de um arrependimento, de um desejo de mudar a vida, aquele negócio todo, vai passar de um banho mal tomado, né? Ele diz assim: nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, quer ser santo? Estude sobre Jesus,
Procure conhecê-lo, imitá-lo. Ah, mas meu pai é assim, minha mãe é assado. Teu pai e tua mãe são autoridades colocadas por Deus sobre a tua vida, mas vocês têm alguém que é sobre eles, inclusive, que é Jesus. Então, assim, a palavra de Deus fala: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem, se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas o Senhor disse aqui também: nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Se meu papai ou minha mamãe ou meus pais têm algum problema, não são convertidos, não estão no Senhor, eu tenho que amá-los, orar por eles, orar pela conversão deles. Mas o meu modelo de santidade tem que ser Jesus. É evidente que nós precisamos de referências aqui na Terra. Por isso que Deus permite vocês se aproximarem de pessoas que estão buscando essa santidade em Cristo, para que essas pessoas sejam também referenciais para a vida de vocês. Como muitos aqui, talvez, eu não sei se todos têm pais convertidos, mas se todos têm pais convertidos, esses pais eles estão buscando também viver essa semelhança de Cristo para serem referência para vocês, né? Então, assim, queremos ser como Jesus, vivamos como ele viveu. Eu falei para vocês que Paulo, o apóstolo Paulo, ele disse assim: olha, eu não julgo que já tenho alcançado. Ele sabia que ele estava perseguindo um objetivo, né? Então, assim, a gente errou, arrependimento, confissão, pedido de perdão, restituição, sangue de Cristo, meu amigo, e vamos em frente, vamos seguir nossa caminhada, perseguindo a vida de Jesus. Para terminar, eu queria, assim, dizer para vocês Peraí, rapidinho, viu? Sim, em Efésios 4:13, quando Paulo fala assim, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a ser homens perfeitos, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse homem que escreveu isso aqui, Paulo, ele foi o homem que mais se assemelhou a Jesus nesse mundo. Eu nunca vi um homem que perseguisse com tanta obstinação no bom sentido, tanta determinação o ser igual a Jesus. E era um homem que tinha muita cultura, era um homem judeu e cidadão romano, ou seja, naquela época ele era muito importante. Mas aquele homem abriu mão de tudo e ele passou a viver uma vida para agradar ao Senhor. Ele teve um encontro com Cristo que simplesmente mudou a vida dele. E ele diz, esse homem, depois de já apóstolo, disse, até que todos cheguemos. Quando ele falou que até que todos cheguemos, ele estava dizendo, eu ainda não alcancei. Entendem? Então, assim, não se desanimem. Não se desanimem se vocês falharem. Não se desanimem se vocês tropeçarem. Não permitam Satanás entrar com acusações, mas deem lugar ao Espírito Santo de Deus, para que esse Espírito Santo que habita em vocês produza arrependimento sincero, que esse arrependimento possa produzir mudança de atitude, que ele venha acompanhado com confissão. A palavra do Senhor fala lá, se dissemos que não temos pecado, estamos fazendo de Deus mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar o pecado e para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Então, assim, eu quero animar vocês. Vocês estão, assim, numa fase muito bacana da vida de vocês. Que essa vida de adolescência é uma fase onde todo mundo diz que é a idade do problema. Vocês não são problema. Vocês são solução.
Vocês são bênção. Se vocês tiverem o coração firmado no Senhor, perseguindo o objetivo de se assemelhar a Cristo, vocês vão poder ser grande bênção na vida dessa igreja, que está prestes a sofrer muito. Tá? Vocês vão segurar muita onda lá na frente. Muito tranco. Eu estou com 53 agora, daqui a mais 10, 63, daqui a mais 20, 73. E a gente vai envelhecendo. Tá? E vocês vão ter que segurar a onda lá na frente. Então, cada um de vocês tem que entender a responsabilidade que Deus está colocando sobre vocês de serem santos nesse mundo que é ímpio. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, né? Mas nós temos um a quem a gente pode olhar. A palavra fala, olharam para ele e foram iluminados. Os olhos de vocês serão iluminados quando vocês estiverem pondo os olhos de vocês em Jesus. Queira Deus que aqui saia daqui muitos presbíteros aqui nesse meio aqui. Muitas mulheres santas, muitas mulheres cheias do Espírito Santo, muitos homens firmes na fé, muitas famílias equilibradas e ajustadas. Lembrem que tudo isso começa agora, gente. Tudo isso começa agora. Queria eu poder, na idade de vocês, ter a oportunidade que vocês estão tendo, eu não tive. Apesar de nascer numa família evangélica, ser filho de pastor, ser neto de pastor, eu dei muita cabeçada na minha vida, por escolhas. Entendem? Então, assim, escolham amar a Jesus acima de todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Amém? Show de bola. Aleluia, aleluia, queridão. Palavra simples, prática, confrontativa, tá? É uma conversa franca mesmo. Eu senti uma conversa de pai para filho, sabe? Eu senti você aqui falando para 70, 80 filhos ao redor de uma mesa, conversa franca, recheada de testemunhos também. E esse final, você profetizando sobre eles, encheu a gente de ânimo aí. Eu até me emocionei aqui, vislumbrando isso que você profetizou. Muitos homens e mulheres Eu creio, santas. Viu, Zé? Eu creio também. Eu creio também. Plenamente. Eu creio também, queridão. Estou contigo. Temos ainda uma meia hora para a gente poder usufruir de tio Eric aí, tá? A gente pode, eu quero abrir daqui a pouquinho para vocês falarem frases que Deus trouxe nessa palavra, nesse compartilhar, alguma frase, alguma verdade, algum texto que te chamou a atenção, que te impactou. Também pode fazer perguntas, como vocês fizeram para os outros presbíteros, pode fazer no bate-papo, pode abrir o áudio. A gente vai ainda interagir bastante essa meia hora aqui, porque esse tema é muito rico. Eu acho que o Eric trouxe ele de uma forma bastante simples e prática, bem na realidade de vocês mesmo, no dia a dia de vocês. Não foi nada teorizado, foi tudo muito prático, tá? Então, acho que isso mexeu com vocês. Eu quero ouvir um pouco como vocês receberam essa palavra, frases, testemunhos. Eu gostei muito de uma frase que eu anotei aqui, procurei anotar muita coisa, não tanto com a riqueza de Eric, mas estou na expectativa de receber dele as anotações depois. Mas uma frase que ele falou, o Espírito Santo trouxe através dele: vou planejar minha santidade para hoje. Gostei demais dessa frase. Ou seja, matar um leão, matar uma natureza humana a cada dia. Exatamente. A gente acorda e naquele dia a gente tem um desafio. Ou eu vou alimentar minha natureza humana, ou eu vou alimentar minha nova natureza em Cristo. Esse é o leão que eu tenho que matar, é minha natureza humana todo dia. Se eu vencer naquele dia, eu tive um dia santo. Se eu vencer uma semana, foi uma semana santa. E aí a gente vai, um mês santo, um ano santo e uma vida santa. A vida santa, ela é constituída de dias santos na presença do Senhor. Então essa frase de Eric, para mim, marcou, grifei aqui, tá? Eu acho que é um bom desafio para a gente. Eu queria dizer duas coisinhas só, ou três rápidas, confirmando o que Eric disse. Eric falou da história dos olhos, né?
E os olhos, viu, Eric? Eu não quis interromper você na hora para não quebrar seu raciocínio, mas você foi perfeito ali. Os olhos, inclusive, eles são a extensão do cérebro. Tá? O olho é considerado uma parte externa do cérebro. O tecido nervoso de dentro das células do olho são tecidos de células neuronais, células neurológicas. Então, os olhos são uma extensão do olho. É a parte os olhos são a extensão do cérebro. É a parte do cérebro que a gente consegue ver. E ele manda imediatamente a informação que ele capta do meio ambiente, do externo, ele manda para o cérebro. Vai pelo nervo óptico e chega lá. Então, tudo que a gente bota o olho foi para o cérebro. Algumas coisas vão para o inconsciente, vão ficar guardadas, outras vão ficar mais registradas. Tá? Então, com os olhos, eu estou alimentando todo o depósito que vai estar na minha mente. É excelente isso que o Eric disse, o cuidado com os olhos, com o olhar. Tá? E o que eu estou alimentando, a minha mente, os pensamentos, eles vão... Lembra que Sérgio falou sobre isso quando falou da alma? Os pensamentos vão determinar as vontades, vão determinar atitudes. E aí, completando com o que Eric lembrou de tio Mário, as atitudes vão determinar os hábitos, as condutas e, finalmente, o caráter. Então, nós estamos diante de uma situação, cada um de nós aqui, a gente se converte e a gente passa a ter um alvo de vida. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero ter o caráter de Cristo. Para ter o caráter de Cristo, eu tenho que ter condutas como as de Cristo. Para ter condutas como as de Cristo, eu tenho que ter hábitos de vida como Cristo tinha. Santos, hábitos santos. Para isso, eu tenho que ter atitudes santas. Para isso, eu tenho que ter uma vontade de fazer a vontade de Deus. Para isso, o que vai determinar isso é o meu pensamento. Por isso foi perfeito aí, o Espírito Santo trouxe textos falando muito sobre vocês, sobre nós, cada um de nós, guardar os olhos, porque a partir dos olhos e ouvidos eu estou enchendo minha mente, meu pensamento, e esse pensamento vai determinar vontades, ações, hábitos, condutas e o caráter de Cristo. Então começa lá atrás. Você diz, Eric, antes de eu seguir aqui? A palavra fala sobre a concupiscência dos olhos. Isso. Né? Verdade. A concupiscência dos olhos determina muita coisa na nossa vida. Perfeito, né? exatamente. Então a gente tem que ter zelo por isso, né? Verdade. A gente é tentado, viu, queridos? Nós que estamos ainda nesta carne, nesse corpo mortal, esse corpo biológico, a gente é tentado pelos 5 sentidos. A tentação vem por olhos, por ouvidos, pelo que eu pego, pelo que eu experimento. A tentação vem por aí. Então eu preciso guardar essas portas de entrada dessas tentações. Porque a tentação, ela está fora, mas quando ela vem para dentro, Tiago fala sobre isso, lá no início de Tiago, produz um desejo, e esse desejo consumado gera morte. Então, até a coisa acontecer, tem um processo, como o tio Eric falou. Então, já te passo, Mateus. Quando eu guardo a porta de entrada, a janela da alma, os olhos são a lâmpada do corpo, alguns falam a janela da alma, ou seja, quando eu guardo a porta de entrada, o que está entrando, se eu filtro isso pela palavra, tá? Eu vou deixar isso entrar. Tio Eric fez algumas perguntas espetaculares. Isso edifica que eu estou lendo? Isso fortalece minha fé que eu estou assistindo? Isso me anima a permanecer que eu estou ouvindo essa música? Então, por aí está entrando. É justo, é puro. E por aí vai. E eu fecharia antes de abrir para vocês dizendo o seguinte: a vida cristã consiste, depois que a gente se converte, do que está lá em Efésios 4, 22 a 24, que diz assim, ó, no sentido de que, quanto ao trato passado, ou seja, quanto à vida que a gente tinha antes de se converter, vos despojeis do velho homem, a velha Sara, a velha Aline, a velha Lalá, o velho Esdras, vos despojei. Despojar é tirar roupa, tirar algo. Despojar é tirar algo. Se despir do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Olha a mente de novo aí. Renovar no espírito do vosso entendimento. E vos revistais, olha só, não basta só tirar as coisas velhas que eu fazia, que eu lia, que eu ouvia, que eu conversava antes de eu me converter. Porque a gente tinha coisas que a gente via, ouvia, lia, fazia. Não basta só tirar e deixar vazio. Eu preciso me revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça. Olha a justiça, o tio Eric falou, estou confirmando, e retidão. Essas duas coisas estão lá no texto de Isaías. Justiça e retidão procedentes da verdade. Então, a vida de vocês é cada dia escolher. Eu vou abandonar o quê? De prática velha. E vou adquirir o quê? De práticas novas.
com Cristo, dos princípios de Deus, na doutrina de Cristo, nos mandamentos do Senhor. Então, isso aí vai definir o que é que eu estou alimentando. Se a natureza velha, e aí eu vou continuar sendo carnal e cada vez mais carnal, a natureza humana, Josué, ou se eu vou estar alimentando o Espírito Santo, a nova natureza que habita em mim. E cada vez, Mari Campos, eu vou parecer mais com Cristo. Dependendo do alimento que eu bote para dentro, eu estou alimentando uma natureza ou a outra. E esse alimento vai entrar pelos olhos, pelo ouvido, pelos sentidos, pelas coisas que eu faço. Então, a palavra foi muito boa. Diga, Eric. Viu, Dé? Uma coisa que Mário falou, na palavra Sim. que ele compartilhou também sobre o caráter, ele diz o seguinte: quando eu me despojo, eu tenho que colocar outra coisa no lugar. Isso. Quando eu tiro algo ruim, eu tenho que encher aquele lugar vazio com algo bom. Exatamente. Perfeito. Então, é uma coisa que é dinâmica. Eu não posso ficar parado. Excelente. E eu queria dizer uma última coisa antes de abrir para você, é o seguinte: o Eric foi muito sábio em dizer assim, não vamos estabelecer regras aqui, não tem regra. Existem princípios. Desejo de ser santo, você tem princípios para alcançar isso. Não é a gente, eu, tio Eric, vamos estabelecer, faça isso, não faça aquilo nas coisas lícitas. Mas eu queria dar um conselho para vocês. Eu queria dizer a vocês, estabeleçam para vocês, orando, em oração, dependendo do Espírito Santo, estabeleçam cercas de proteção. Cada um se conhece, cada um sabe a série que está vendo, se aquilo tem uma cena que desperta em você algo que não deveria. Cada um sabe o livro que está lendo, as meninas querem se guardar puras e santas, aguardar no Senhor, se forem casar ou não. Para que vai ficar lendo Crepúsculo? Para que vai ficar lendo essas séries com muito romance, com vampiro, aquela paixão? Aí você lê uma coleção daquela, depois do segundo livro você já está saindo assim, que eu já disse isso aqui em casa, que apareceu o primeiro sapo que aparece, você quer beijar para ver se é príncipe. Porque você está enchendo o seu coração de paixão. Paixão humana, paixão terrena. Então, se você quer se guardar santa, Sara, Aline, veja o que você está lendo. Será que esse livro que você está lendo está despertando em você romance demais? Então, você vai estabelecer essas cercas. Mas peça ajuda a seus pais, principalmente se forem convertidos. Peçam sempre aos pais. Mas se forem convertidos, melhor ainda, você vai dizer, pai, quero andar na luz com você, esse tipo de série, esse tipo de música, esse tipo de livro, esses sites estão despertando em mim coisas da natureza humana que eu não gostaria. Me ajuda aqui. Pede ajuda aos pais, pede ajuda a discipulador, discipuladora, companheiro, pastor, líder, pede ajuda de como receber orientações práticas para isso. Tá? Eu diria assim, tem coisas que vocês sabem, por exemplo, tendo acesso livre na internet, tem coisas que mesmo que vocês não queiram, uma vez vão ver e vão sem querer. Teve um estudo, Aulus falou sobre isso no Acuípe de uns 2 anos atrás, quando ele veio falar dos perigos da tecnologia. Ele disse assim, a maioria das pessoas que vê coisas indevidas na internet, pornografia, impureza, pela primeira vez não viu porque queria. Não estava atrás. Você estava ali e tinha um link ali, apareceu uma foto, apareceu um convite, e ali você clicou, porque está ali. Então, se você tem, queridão, queridona, lutado com isso, diga ao seu pai, pai, é o seguinte, bota um filtro aqui no meu celular. Você estabelece, pai, bota aqui um filtro no meu celular, de idade, de conteúdo. Me ajuda aqui, pai, bota uma senha aqui para que nada impróprio entre. Mesmo que eu esteja sendo tentado a olhar, não entre nada impróprio. Tem como fazer isso. Os celulares têm como você fazer isso. Você entrar lá e estabelecer que acima de 16 anos, de 18 anos, conteúdo com linguagem obscena, com cenas de até palavras que você não pode teclar no Google que você não vai conseguir acessar. Então, existe como você, no seu celular, você com Deus se estabelecer, eu quero ser santo. E isso aqui está me dificultando. Então, eu vou pedir ajuda ao meu pai. Pai, bota aqui uma senha, para eu não acessar nada que seja indevido. Tá? Então, são orientações, são conselhos. Diga, Eric. Eu vou dizer exatamente o que eu disse aqui. Ó. Eu disse assim, nós não estamos aqui dando para vocês uma fórmula mágica. Não, sim, foi. Que vocês vão simplesmente pegar essa fórmula e a partir de agora vocês vão ser santos. Sim. Isso vai depender de vocês. É escolha pessoal. Muito bom. Por isso que eu disse que a conversa do tio Eric foi franca, porque botou na mão de vocês a responsabilidade. Vocês são adolescentes e jovens. Tá? Capazes de fazer escolhas. A gente não está lá, seus pais não estão lá no quarto com vocês. Você tem que escolher ser santo.
Mas para isso você pode criar cercas de proteção. Não se permita ir além do que você sabe que você não aguenta de ser tentado. Eu disse a você, já contei aqui em casa, de eu entrar em cinema com tia Mon, já adulto e casado, e com 15 minutos, 20 minutos, tem uma cena no filme, que era para ser um filme de suspense, de investigação, e teve uma cena de um beijo homossexual. Eu levantei do cinema e saí. Eu não ia ficar 1h30 dentro do cinema assistindo o que mais iria acontecer. Não ia me permitir. Eu já tive série aqui assistindo com os filhos, série que a gente selecionou bem, critério, olhei, pesquisei, perguntei, assisti, primeira temporada, segunda, e aí meu irmão que estava assistindo disse, André, não entre na terceira temporada, porque estragou total, vinha bem, era uma série política, era uma série de conspiração política, de eleição, interessante, discutia temas políticos da atualidade, não tinha nada impróprio, não teve nenhuma cena que eu precisei adiantar nas primeiras 2 temporadas, mas chegou na terceira, meu irmão disse, agora vai entrar transgênero, homossexual, vai ter um personagem gay, vai ter não sei o que. Aí eu disse, eu não vou gastar, mas pô, e a terceira temporada era a última. Eu não vou perder meu tempo botando meus olhos e meu coração nisso aí. Então, a última coisa, o tio Eric falou das resenhas, usem as resenhas para se fortalecer na fé, para se edificar. Usem resenha para dizer assim, ó, não assista aquela série não, viu? Não vale a pena. Ó, não lê aquele livro não, é porcaria. Ó, não ouça aquilo ali não. Se protejam juntos. Né? Usem a resenha para se edificar e se fortalecer. Quero ouvir vocês. Teve gente levantando mão já aí para falar. Quem mais? Vamos lá. João Pedro botou aqui, Jesus é o nosso maior exemplo de santidade. Temos que olhar cada dia mais para ele. Amém. Vai lá, quem abriu o áudio aí? Eu abri o áudio. E, tipo Pode assim, falar. levantei a mão aí, só que foi sem querer. Só que eu tinha coisa pra falar, só que era, tipo assim, eu ia falar um pouco mais tarde. Só que aí eu levantei a mão e aí deu tempo de pensar tudo. Diga. Mas, sim, 2 coisas que eu queria falar. Eu vou falar primeiro aqui pra não esquecer dela, porque é muito coisa esquecer dela. Então, uma coisa foi em relação a essas coisas aí de tudo diz respeito à santidade. Nessa questão aí de resenha. Tem a ver com isso. Tipo assim, um dia eu tava vendo, tipo, um meme assim, sabe? Aleatório. E aí, eu dei uma risadinha assim no meme, pá. E, tipo assim, a piada não era muito de boa, sabe? Não era tranquila. E aí, eu, tipo assim, me pesou o coração assim, aí eu pensei, poxa, desculpa, Deus, é que é engraçado, sabe? Aí, velho, Deus virou pra mim e falou, então você realmente acha graça em me ultrajar, em rir de coisas que me afrontam? E, tipo assim, eu fiquei com essa bomba, velho. Eu comecei a pensar, passando um tempão pensando. E, tipo assim, velho, é exatamente isso. Tipo, esse é o ponto. A gente tem que se ligar no que a gente tá vendo. Tem que se ligar no que a gente tá até rindo, entende? E porque tudo que não é de Deus pode ser usado contra a gente. Que foi meu pai que falou isso esses dias. Agora, outra coisa. Muito bom, Theo. Muito bom. Eu tava lendo também, esses dias também, né? Tava lendo esses dias Levítico. E em Levítico a gente vê lá Deus falando lá em relação à impureza, em relação a ser santo porque ele é santo. Tipo, ele fala isso no mínimo umas 7 vezes, que ele é santo porque que nós temos que ser santo porque ele é santo. E aí, nisso, você vê cada detalhezinho, sabe? Você vê cada coisa que Deus se preocupa, cada coisa. E aí você começa a olhar pra você e você percebe, por exemplo, coisas assim que você nem tá ligando assim pro que Deus acha. Sim. Você faz no seu dia a dia. E aí tem algumas histórias, por exemplo, de um cara que foi atravessar o rio com a Arca da Aliança e a arca ia cair. E ele tocou na arca para poder ela não cair e ele foi fulminado. Então, tipo assim, da mesma forma como a gente olha para Deus, como ele sendo, sabe, o Deus do amor supremo, o Deus do amor que a gente não consegue mensurar. Deus também é o Deus da justiça, da santidade, de forma que a gente também não consegue mensurar, entende? Verdade. E a gente, enfim, isso aí é o ponto que mais me dá temor, sabe? Que eu penso nisso, eu penso em Deus como, sabe, tem aquelas 2 fases assim, que você vai orando com Deus, ai, Deus te amo, não sei o quê, e tem outra fase que você pensa, oh Deus, me desculpe aqui porque eu pensei isso, me desculpe aqui porque eu falei isso, e não foi com boas intenções e tal, entende? Sim. Então, realmente é esse o ponto que eu queria trazer. Muito bom, Theo. Liz Barbosa botou aqui no bate-papo, todos os dias quando acordamos, peçamos ao Senhor, Senhor, hoje eu quero ser mais igual a Cristo. Ela disse que ficou pensando nessa frase do tio Eric e levará essa fase para frente. Sará, você quer falar, Preciosa? Sará e Kel. Quero sim, tio. Então, sobre tudo que o tio falou, né, eu achei bastante interessante. É a questão de ser santo é uma responsabilidade, né? Então, ele falou assim que a santidade... Ele falou quantas palavras, né, tio Eric falou?
Com outras palavras, falam que ser santo é uma responsabilidade que o Senhor colocou nas nossas mãos, né? E isso dá, tipo, um peso muito maior, né? Porque a gente pode, ser santo é uma opção. Mas não, foi algo assim que Deus nos delegou de fazer, né? E Sim. que eu acho muito fortes pra gente, né? Porque o Senhor tá nos confiando esse papel de estarmos meio que sendo santos. E assim, nessa santidade, podemos refletir no mundo externo, né? Então, tipo, com os irmãos, vamos edificar irmãos, vamos conseguir pregar a palavra assim, realmente, entendeu? Vamos conseguir pregar o que vivemos, no caso. Então, foi isso que o Senhor estava falando muito comigo, né? E a questão dos leões. Minha mãe sempre me dá esse exemplo. Sara, sempre tem 2 leões que você tá combatendo, né? Que estão Vocês lutando. são leoas, 2 leoas. Né? No caso. Tem 2 leões que estão lutando. O da carne e do espírito. Quem você vai querer alimentar, né? Então, como ele falou, tudo que vemos, tudo que ouvimos. Minha mãe fala muito, Sara, cuidado com o que você tá assistindo aí, ó. Às vezes eu não tô fiscalizando algumas coisas assim, mas você toma cuidado, né? Eu tô aqui, enfim, para o que você quiser falar. E também a questão de ouvir música. Minha mãe fala muito comigo, Sara, isso tá te acrescentando alguma coisa, tá te fazendo ficar mais próximo de Cristo, né? E aí, tudo que ele falou, né, foi mais ou menos um resumo do que minha mãe tem me ensinado, né? E eu achei muito bom. Foi uma palavra paternal, essa palavra de tio Eric, não foi, não? Parecendo que ele estava com 70 filhos ao redor da mesa, e tio Eric tem um monte de filho, tem neto. Ô, Kel, você que é a mais novinha, você lembra daquela música assim, cuidado, olhinho com o que vê? Você lembra, Kel, dessa música? Não lembra, não? É do tempo. Eu lembro dessa música. Lembra? Tem a ver com isso aí, cuidado, olhinho com o que vê, por aí vai, tem a ver com essa história. Essa música é do tempo de tio Eric. Então tá bom, tio Eric, esqueci. Quem mais? Ô, Sara, deixa eu te dizer uma coisa. Agora, ao mesmo tempo, viu, Sarinha, que Deus, já te passo, Tasso, que Deus nos dá esse desafio, nos convoca a ser santos, ele nos dá a condição para isso, porque ele não ia pedir uma coisa que a gente não fosse capaz de fazer. Então, ele nos dá o Espírito Santo, está dentro de nós. Ele nos dá a palavra, como o tio Eric falou, guardando o segundo a tua, observando o segundo a tua palavra. Então, eu tenho o Espírito em mim para me capacitar a ser santo. Eu tenho a palavra para me dizer o que é que eu tenho que viver. Estou cercado de irmãos que estão há mais tempo nessa caminhada de santidade, que podem me inspirar. Eu tenho um modelo que é Cristo. Então, Deus me deu toda a condição para eu ser santo. Tá? Uma amiga estava falando comigo aqui, nossa, Sara, como Deus é maravilhoso, enquanto ela estava ouvindo tudo que a gente ouviu aqui, né? E Sim. Aí ela tá falando como Deus é maravilhoso, né? Porque ele nos dá as condições e ele fala, você tem que fazer assim, fazer assim, né? Verdade. Tasso pediu para falar, Sara Gabriele também. Tasso, pela gentileza, eu vou deixar a Sara Gabriele primeiro aqui, depois você, tá bom? Cavalheirismo, depois você fala. Diga, Sara Gabriele. Oi, tio. Eu também estava meio que como Sara aqui, né? Pensando que a maioria das coisas que o tio falou, minha mãe também fala muito para mim. E uma coisa que ela fala foi praticamente o que Mateus falou aí sobre coisas que são pequenas, né? Que às vezes a gente negligencia. Cuidados a temores, né? Temores que são pequenos que a gente tem que ter cuidado. E relacionado a memes mesmo, essas coisas assim, eu também já tinha parado para pensar. Eu gostei de uma coisa que ele falou de que a gente tem que... de nem todo peixinho é filho... Não, nem todo peixe... Nem todo peixe Peraí. Como foi? Nem todo peixe vai ser peixinho. Isso. E eu tava achando muito interessante porque minha mãe me fala muito isso, de que não é porque ela procura a santidade que vai valer por ela e por mim. E eu tenho experimentado colocar, como abre um espaço, né? Que às vezes a gente tem essa necessidade como seres humanos de ser insatisfeitos e abre um espaço para a gente querer mais coisas. Eu tenho buscado colocar coisas como oração a respeito disso. Eu tenho experimentado também jejuar sobre a minha vida mesmo, fora outros jejuns assim que, tipo, às vezes minha mãe tenta fazer comigo, mas eu me coloquei esse objetivo, para preencher, sabe, esses lugares que ficam vazios na gente. E tem me ajudado bastante buscar o Senhor. Eu estava falando também com minha mãe a respeito de como às vezes a gente negligencia essas coisas que Deus nos deu como presente, né? Orar e jejuar são presentes que Deus nos deu. Então, ele não disse, vocês vão ter que aguentar isso.
Vocês vão ter que aguentar isso mais comigo. E eu tenho o poder e dou eles a vocês para vencer, né? Aleluia. Isso que ficou muito forte para mim também. Viu, Isso aí, Sarinha? Eu falei assim, nem todo filho de peixe vai ser peixinho, porque diz assim, filho de peixe, peixinho é. Peixinho é. Ou seja, como se a pessoa fosse herdar as qualidades do pai, mas na santidade não é assim, na vida cristã não é assim. Muito interessante, muito interessante. Isso aqui ficou muito forte, essa tecla aí que o tio Eric bateu muito. A santidade não se herda, não se absorve de outro. Apesar de que a santidade é contagiante, quando a gente está entre os santos, a gente é desafiado, a gente é estimulado. Mas é sempre uma escolha pessoal ser santo. Diga, Tasso de Ibirataia. Aí, Érica, até a gente de Ibirataia te ouvindo aí hoje. Vai lá, Ibirataense. Ontem, eu estava conversando com uns amigos, né? Inclusive, muitos amigos aqui que estão aqui, lá no grupo. Indo dormir, me veio isso em mente, né? E ainda pensei assim, poxa, amanhã vai ser sobre santidade. Vou até pensar sobre isso, vou até desenvolver mais pensamento sobre isso. Eu comecei a perceber como coisas do mundo, às vezes, estão, assim, a gente permite, às vezes, que coisas do mundo entrem na nossa vida, entrem no nosso dia a dia, e a gente vê assim, como o mundo está cada vez mais perverso, entendeu? Tipo assim, às vezes letras de músicas que às vezes a gente nem escuta, mas, tipo assim, toca na rua, não sei o quê, e a gente fica cantarolando sem querer, tipo, nem gosta da música, não faz nem sentido. Às vezes músicas de, tipo assim, que falam pornografia explícita, assim, sabe? Sim. Tipo, pesadas que estão, assim, no dia a dia. Eu vi na internet também muitas coisas, às vezes, que alguns artistas, algumas pessoas, influencers, estão, tipo assim, normalizando coisas como divórcio, como coisas como libertinagem, coisas assim que são muito complicadas, e às vezes, se a gente não tomar cuidado com o que a gente escuta, com o que a gente vê, a gente passa a absorver essas coisas, entendeu? Achando, tipo assim, o mundo acha normal. E aí, eu tava lendo Romanos 1, e diz que Deus, ele entregou muitas pessoas as suas próprias paixões infames, e a gente vê assim como o mundo está cada vez mais se corrompendo, cada vez mais entrando em cada vez mais profunda maldade. E uma das coisas que eu tenho que ter bastante em mente é saber que a gente não é mais escravo do pecado. Eu acho que, tipo assim, a partir do momento que a gente se batiza e volta, a gente não pode ser enganado pelo diabo de achar que, poxa, eu posso ser escravizado pelas minhas paixões, eu vou ser escravizado pelos meus erros. E, na verdade, o sangue de Cristo, né? Inclusive, eu estava fazendo um estudo sobre isso, sobre Hebreus 10, que o sangue de Cristo, ele não abriu para a gente um caminho e agora a gente tem livre acesso ao Pai de não ter mais nenhum jugo do pecado. Tipo assim, inclusive, nesse mesmo texto, fala sobre a gente retroceder na fé. Ele fala bem assim, e vocês que conheceram ao Senhor, o que Deus fará com as pessoas que pisaram sobre a cabeça do Filho do Homem. E Hebreus 10, 26. Aí puxa, tipo, para falar, ele anima, né? Não sei quem escreveu Hebreus, mas anima pra gente ter, assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, que ele tem grande galardão e necessidade de perseverança, né? E é isso que eu queria terminar dizendo. Eu acho que a gente tem que ter em mente de guardar nossa condição de fé para sempre e perseverar nisso até o é uma coisa que a gente está sempre sujeito, né? A gente não pode fugir do mundo, simplesmente sair daqui e ir para outra realidade. A gente tem que se moldar e se cuidar para não receber essas coisas e permanecer na fé. Aleluia. Muito bom, Tasso. Isso é uma escolha, é uma decisão, eu preciso fazer isso todo dia, tá? Tem mais 2 pessoas pedindo para falar. Alguns estão saindo, porque esse horário tem um grupo caseiro de uma turma aí, Érica. Aí alguns saem daqui direto para o grupo caseiro, ficam me falando no pessoal, tio, eu preciso ir, tá muito bom, mas eu tenho que sair. O pessoal fica dividido, mas eu digo, não. Daqui a pouco eu tenho o Miguel Calmon também. Fique tranquilo, viu, Ericão, com o seu horário aí. Fica em paz aí. Tem mais algumas pessoas pedindo para falar aqui, deixa eu ver aqui quem é, só para não errar a ordem. Júlia Menezes, tá? Pediu para falar. Deixa eu ler 2 frases que colocaram aqui no bate-papo. Esta disse assim, na Bíblia diz que o que contamina o homem é o que vem de dentro dele mesmo, por isso temos que tomar cuidado com o que falamos. Perfeito. Aí você está usando o texto, o que a boca fala do coração está cheio, o que contamina é o que vem de dentro, mas para vir de dentro entrou pela mente, pelo pensamento, né? Por aquilo que a gente alimentou. Suzana disse assim, o homem é aquilo que ele faz quando ninguém está vendo. Meu pai sempre fala isso. Muito interessante. E Giovana está dizendo que a mãe fala que não é para a gente se acostumar com o evangelho.
mas, tem uma segunda frase, mas buscar ser fervorosos. Amém. Júlia Menezes e depois Lucas Farias. Diga, Júlia. Tinha uma frase que o Eric não falou, mas me chamou a atenção, porque é uma frase que a minha mãe me falava muito e que bate muito com esse fato dos jovens, porque os jovens não cristãos pensam assim, né? Eu vou fazer uma coisa errada, mas eu não posso falar para os meus pais, porque senão, o que é que vai acontecer? Eu quero esconder isso deles. E eles acham que eles vão conseguir esconder, então eles fazem e acham que vão trancar o cadeado ali e ninguém mais vai saber. Só que uma coisa que minha mãe sempre me falava assim, você nunca vai conseguir... O que eu não vejo, que eu e seu pai não vemos, Deus está vendo. Verdade. Então não importa o que eu vou ver, o que eu vou falar, eu trancar, que ninguém vai ver. Eu vou para casa de uma amiga, minha mãe não está lá, não tem nenhum adulto. Eu faço alguma coisa errada, minha mãe não viu, eu volto para casa normal. Mas isso não importa, é a mesma coisa de que eu estivesse fazendo isso na frente dela. Porque é verdade, o que ela não está vendo, Deus está vendo. É verdade. Muito bom isso. Isso é para gerar temor. Lembra quando a gente conversou sobre comunhão com Deus, Júlia? A gente falou, o Tasso até abordou isso. Por um lado, a gente tem essa intimidade, essa liberdade com Deus, essa amizade gostosa que Ele quer que a gente tenha. Por outro lado, isso não pode levar a gente a perder o temor de Deus, da santidade de Deus. E o tio Eric falou bastante sobre isso. Lucas Farias, vamos abrindo todos os vídeos, que é aquela hora, a gente está chegando perto da hora do print aí com o tio Eric. Bota o tio Eric na sua tela principal, printa você junto com ele aí. Abram aí os vídeos todos, quem puder, para tirar os prints com o tio Eric, para registrar, que depois eu vou divulgar lá para os outros irmãos. Esse encontro de hoje está gravado, vai para o YouTube. Tirar. A Amanda coloca no YouTube para que vocês possam compartilhar com os pais poderem ouvir essa palavra, outros aí amigos, irmãos das cidades que vocês estão, que não puderam estar aqui. Brasília, Aline, passa para a turma de Brasília aí. Diz, ó, o pai de tio Felipe, tá? Vai lá, Lucas Farias, vão tirando os prints aí. Vai lá, Lucas. A parte que sempre me impacta nesses tipos de pregação que fala de santidade é quando fala que a santidade é o que a gente tem que buscar todo dia, né? Que a gente tem que matar um leão todo dia. E eu até mandei uma mensagem para um irmãozinho aqui no privado, não coloquei no geral para não dispersar, que aquelas promessinhas que a gente faz no primeiro dia do ano, sempre tem aquela oração que a gente fala, ô Senhor, eu vou me dedicar mais, eu vou ler mais a palavra. Que isso não tem que ser só no primeiro dia do ano, na primeira semana, uma semana depois de Acuípe, que tá todo mundo empolgado. Não, tem que ser todo dia. E todo dia a gente tem que lutar cada dia mais, até porque todo dia o diabo vai procurar alguma coisa para nos fazer cair, né? Mas temos que andar lado a lado com o Senhor para nos mantermos santos. Boa, Lucas. Ó, saíram duas frases aqui que eu achei muito boas no bate-papo aqui. Uma foi de Dri, que colocou: escolher amar a Deus acima de todas as coisas. Ficou forte no meu coração, porque é uma escolha que eu devo ter a convicção de fazer todos os dias. E outra coisa foi quando o tio Eric falou sobre Isaías 33, e um dos pontos foi sobre falar reto. Isso me lembrou do texto de Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça ao que ouvem. Essa progressão me encorajou bastante a continuar perseverando em santidade. Amém. E Carol disse assim: cuidado com o que vemos, porque muitas vezes podemos ver alguma coisa e achar que não é nada demais. Porém, o inimigo está agindo de forma, não entendi essa palavra, lícita, e aos poucos poluindo as nossas mentes. Amém. Boas frases. Aleluia. Alguém mais? Alguma participação? Ó, é aquele momento de vocês fazerem suas declarações aí para tio Eric aí no pessoal ou no bate-papo. Aproveita tio Eric aí, diz alguma coisinha para ele aí no bate-papo pessoal antes dele sair, ou no bate-papo geral, se quiser abrir o áudio para dizer. Alguém mais tem alguma participação? Mari Campos, Felipe, Josué. Mari, tudo bem com você? Tudo. Ótimo, bom te ver. Eu queria dizer uma coisa, tio. Eu estou fazendo uma aula que acaba trabalhando em desenvolvimento pessoal nos estudos. Só que quando a gente faz uma coisa nos estudos, aborda a vida inteira, né? Para se concentrar mais e se tornar um estudante exemplar. A professora estava falando, né, que quando a gente coloca uma afirmação na nossa mente pela manhã, a gente vai se dedicar, o nosso cérebro vai se dedicar a cumprir aquilo. Quando a gente acorda,
a gente tem um tempo de silêncio, de reflexão, de meditação nas coisas, ela estava falando isso. E que essa afirmação a gente vai seguir durante o dia. E tio Eric falou, não sei se sabendo desse estudo ou não, mas para a gente acordar com o propósito dizendo que a gente vai dizer, Senhor, eu quero viver esse dia puro como Jesus. E que Ele vai planejar a nossa santidade para o dia. E toda vez que fala dessas coisas de alta performance, essas coisas, falar de planejamento e de ter uma afirmação na sua mente durante o dia. E eu acho que a gente vai ter que ter essa alta performance para Cristo, sabe? Para ser santo, a gente vai ter que ser discípulos de alta performance. Aleluia. Muito bom. Colocar alvos no ano, hein? Lucas falou sobre, bota aqueles alvos do ano. O meu alvo esse ano é ser mais santo, parecer mais com Cristo. Colocar o alvo, a meta do dia, né, Mari? Acordar. Minha meta desse dia, ser mais santo, parecer mais com Cristo. Amém, queridos? Bom demais. Tio Eric vai orar abençoando vocês, para que vocês sejam mais santos, nós sejamos mais santos. Semana que vem, se tudo der certo com a agenda, tio Mário está aqui com a gente, um outro papo sobre santidade, vai ser muito bom, tá? Dizem que tio Eric parece com o tio Mário, então vocês vão ter vocês vão sentir que tá tio Eric aqui de novo, uma dobradinha, que dizem que um parece com o outro, lembra o outro. Depois que eu botei essa barba, ele disse que eu nunca mais pareci com ele, porque essa barba aqui, para tirar tá ruim, viu? Você ora por essa turminha aí, Eric, querido, precioso. Obrigado, viu, queridão, o seu tempo. Agradecer, assim, o privilégio de estar aqui com vocês, foi muito bacana. Amém, amém. Estou muito feliz e que o Senhor possa realmente firmar os passos de vocês, abençoar vocês a cada dia. Aleluia. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, com muita alegria por esse tempo tão rico, amém, tão precioso, tão amoroso, amém, com esses irmãos, com cada adolescente aqui. Pedimos, Senhor, que tu contemples o coração de cada um, os desejos de cada um, que tu possas firmar o caminhar, a fé, o ânimo, a esperança de cada um, que tu possas, Senhor, fazer com que a tua luz nos olhos deles brilhe mais do que qualquer outra coisa, Senhor. Amém, amém. Que tu possas nortear a fé deles, dar direção a eles a caminharem, a buscarem a santidade, a buscarem se parecer com o teu Filho Jesus, ó Deus. Amém, Jesus. Que possas também nos conceder graça para vivermos essa santidade. Amém, ajuda-nos. Que nos ajude a perseverar em Ti a cada dia, Senhor. Obrigado por esse tempo aqui e nos abençoa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eric, você disse que ia fazer um convite para eles. Ah, sim. Deixa eu falar. Vocês vão... eu vou ter dia 20 agora, uma palavra, uma ministração com Mário. A gente está tendo uma palavra para jovens. E se vocês quiserem participar desse encontro no Zoom também, vocês vão fazer o seguinte, ó, vocês vão mandar um WhatsApp para Emily Deitos, tá certo? Eu vou passar o telefone de Emily e vocês vão dizer para ela... Eu boto o contato aqui, eu boto no grupo o contato dela. Se quiser, eu posso mandar lá no grupo, é que eu tenho um contato dela. Então bote lá, por favor. Você participa desses encontros, Alana? Não, é porque eu conheço a Emily já faz um tempo. Pronto. Então, vou mandar para ela um zap pedindo para acrescentar o nome de vocês no grupo com Mário. Mário vai trazer, tio Mário vai trazer o complemento daquela palavra que foi falada do caráter do discípulo, e ele vai abordar as 8 primeiras bem-aventuranças ali no Sermão do Monte. Tá? Então, ele vai estar abordando esse tema. Então, se vocês quiserem participar, manda lá um zap para Emily Deitos. Aí a Alana vai mandar. Tem alguns aqui que já participam, tem alguns aqui que já participam. Porque aqui a gente tem uma turma de 12, mas tem gente de 18 aqui, tem uma turma que está lá participando. Olha a Sara Gabriele botando aí um okzinho, Camila também comentou. Bom demais, queridos. Deus abençoe, amo vocês. Compartilhem com seus pais hoje a palavra, como foi o encontro. Compartilha com outros irmãos. Bom fim